Nessa aula, então, eu vou falar como nós representamos grafos em memória, como que nós representamos grafo no computador. Existem três formas principais de se representar grafos em memória, que é a lista de adjacência, a matriz de adjacência e a lista de arestas. A lista de adjacência, então, é a forma mais comum de representação, depois seguida pela matriz de adjacência e, por último, a lista de arestas, que é a menos comum. Depois disso, eu vou fazer uma comparação dessas três formas de representação, e na aula que vem eu vou mostrar código de como que a gente utiliza elas para representar um grafo. Eu gostaria aqui de citar o livro do Hallen, porque na seção 2.4.1 ele fala um pouco mais a fundo sobre essas três formas de representação aqui. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que quando tu está trabalhando com um grafo, e esse grafo ele tem n nodos, normalmente a gente identifica os nodos do nosso grafo com números de 0 a n-1. Então, no exemplo aqui, temos 7 nodos e eles são identificados com números de 0 a 6. Começando a falar da lista de adjacência, então, uma lista de adjacência de um grafo ela é um vetor de vetores. Aqui no caso, então, o meu vetor principal, o meu vetor de base, ele está pintado de verde aqui, tá? Eu pintei de vermelho aqui os índices do meu vetor principal. E como ele é um vetor de vetores, cada elemento dele vai ser um vetor também, que estão desenhados aqui como se fossem colunas. Ó. E o que esse vetor de vetores aqui ele me diz? Vamos supor assim, pega o vértice 0 aqui. O 0 ele é adjacente ao 3, ao 2 e ao 1. Então, na lista de adjacência desse grafo, no índice 0 aqui, nós vamos ter os elementos 1, 2 e 3, que são os vértices adjacentes ao vértice 0. Se pegares, por exemplo, o vértice 5 aqui, ele é adjacente a ele mesmo e ao 3. Então, no índice 5, tu vai ter o valor 3 e 5. Então, como que a gente representa laços, por exemplo? Basta tu ir no índice que corresponde ao vértice, né? E colocar o próprio valor dele aqui. E para representar essas paralelas, como no caso aqui entre os vértices 4 e 6, a gente pode simplesmente duplicar os valores aqui nos vértices das extremidades dessas arestas. Então, por exemplo, no índice 4 aqui nós temos duas entradas com o número 6, e no índice 6 nós temos duas entradas com o número 4. O que nós fazemos quando o nosso grafo tem pesos nas arestas? Bom, aí a gente pode, ao invés de armazenar simplesmente números nessa lista de adjacência, nós podemos armazenar pares. E nós convencionamos daí, então, que o primeiro elemento do par ele é o índice de um vértice e o segundo elemento ele é o peso de uma aresta. Então, se tu tens, por exemplo, uma aresta entre os vértices 2 e 1 e essa aresta tem peso 1, aqui no índice 1 tu vai ter um par que corresponde ao vértice 2 e tem peso 1, e no vértice 2 tu vai ter um par que corresponde ao vértice 1 e tem um peso 1 também. Se tu tem uma aresta de peso 89 aqui entre o 3 e o 5, no índice 3 tu vai ter alguma entrada aqui que corresponde ao vértice 5 e tem um peso 89, e a mesma coisa aqui no caso do 5. Aqui. Tá. E quando tu tem uma coisa direcionada, quando tu tem arcos no teu grafo, o que a gente faz? Daí nós convencionamos que o índice do nosso vetor principal aqui, ele é correspondente ao vértice de origem do arco, e os índices correspondentes aqui no conteúdo desses pares são vértices de destino. Então, no caso, se tu tem um arco que vai de 3 para 4 e tem peso 12, no índice 3 aqui tem que ter alguma entrada que vai para 4 aqui e tem peso 12. Só que agora isso aqui não é mais uma aresta, isso aqui é um arco, tá? Então nós não temos mais um arco que sai de 4 e vai para 3 como a gente tinha antes quando era uma aresta. Daí, no caso, então, agora a gente, no índice 4 aqui do nosso vetor principal, nós vamos ter que remover essa entrada aqui que vai para 13 e tem peso 12. Daí, feita essa remoção, então, isso aqui representa então, a lista de adjacência desse grafo. Agora, a matriz de adjacência. Quando tu tem um grafo com n nodos, tu vai ter uma matriz de adjacência com n linhas e com n colunas também. E os elementos dessa matriz aqui eles representam o seguinte: se tu tens uma aresta de 2 e 1 que conecta o vértice 2 com 1 aqui, por exemplo, na linha 2 e coluna 1 tu vai ter um valor 1, e na linha 1, coluna 2 vai ter um valor 1 também. Dá para ver que a matriz de adjacência é uma matriz simétrica com relação à diagonal principal aqui, ela é espelhada. E quando tu não tem uma aresta entre nodos aqui, o valor vai ser 0. E como que a gente pode representar, por exemplo, laços? É simples, né? Aí, no caso, quando tu tens laços, o teu elemento na diagonal principal aqui ele vai ser diferente de 0. Do 5 para 5 eu tenho uma aresta aqui, por exemplo. E quando tem arestas paralelas aqui entre o 4 e o 6, tu podes convencionar que o valor que tu está colocando na matriz é a quantidade de arestas que conecta esses nodos.
Só que isso aqui é uma coisa um pouco complicada, tá? Porque na matriz de adjacência, normalmente o valor que a gente coloca, ele corresponde ao peso das arestas e não à quantidade de arestas entre os nodos. Então, a representar arestas paralelas numa matriz de adjacência, normalmente é uma coisa que não se faz, tá? É meio complicado. Por isso que eu tirei aquela aresta paralela que tinha aqui antes, porque eu coloquei um peso, né? Então, para não confundir o valor aqui com a quantidade de arestas, eu simplesmente tirei ela fora. Tá, quando nós temos valores, então nas arestas a gente armazena aqui como valor da matriz o peso da aresta, né? O valor que está correspondente à aresta, ao invés de simplesmente 0,1. E quando tem alguma coisa direcionada, quando tem arcos assim, ó, nós podemos convencionar daí que a linha corresponde ao vértice de origem e a coluna corresponde ao vértice de destino. Então aqui tem um arco que sai de 13 e vai para 4. Na linha 3, coluna 4, então nós temos uma entrada com peso 12. E na linha 4, coluna 3, agora a gente não tem mais um valor aqui correspondente a uma coisa diferente de 0, porque o arco que antes tinha de 4 para 3, porque era uma aresta, né? E não existe mais. Então, quando tu tens arcos no teu grafo, a matriz de adjacência ela deixa de ser simétrica com relação à diagonal principal. Agora, a lista de arestas, então. A lista de arestas é simplesmente um vetor, uma lista aqui, enfim, que contém as arestas do teu grafo. E aqui eu estou representando as arestas simplesmente como pares, né? São as extremidades da aresta. Quando tu tens pesos nas arestas, tu pode armazenar triplas, né? Onde o terceiro valor é o peso e os dois primeiros são os vértices, que são as extremidades. E quando tem arcos, quando tem uma coisa direcionada, tu pode simplesmente convencionar que o primeiro valor é a origem do teu arco e o segundo é o destino. Aqui então eu vou simplificar só entre os vértices 3 e 4 aqui, tá? Então eu estou mostrando que tem um arco que vai de 3 para 4, então aqui eu tenho uma entrada 3, 4, 12. E se eu virasse esse arco para lá, era só virar a origem com o destino aqui. Tá? Agora comparando as três formas de representação, a lista de adjacência ela tem uma economia boa de memória, porque eu armazeno só aquilo que é necessário para representar o meu grafo mesmo. O quanto que eu armazeno de memória numa lista de adjacência é proporcional ao número de vértices mais o número de arestas. E é fácil determinar todos os que são adjacentes de um vértice, é simplesmente eu vim aqui no índice que corresponde a ele e percorrer esse vetor. E eu botei difícil aqui, entre aspas, determinar se dois vértices são adjacentes. Porque para determinar se dois vértices são adjacentes, eu tenho que vir no índice dele aqui e percorrer tudo também. Enquanto que na matriz de adjacência, por exemplo, se eu quero determinar se dois vértices são adjacentes, eu simplesmente venho na posição que corresponde a eles, né, a linha e a coluna, e ver se eles são adjacentes ou não. Porém, a matriz de adjacência ela tem um gasto bem alto de memória, né? E além disso, se eu quero determinar todos os adjacentes de um vértice, o custo é alto também, porque eu tenho que percorrer toda essa linha aqui, ou toda essa coluna inteira, ou a linha que seja, né? E isso aqui, então, se eu tenho, por exemplo, poucos vértices adjacentes ao vértice que eu estou querendo, eu vou percorrer um monte de elementos aqui que simplesmente não me informam nada, né? Então, no fim, a lista de arestas ela é uma representação bastante simples do grafo, só que ela tem uma aplicabilidade bem específica assim e ela é pouco usada na prática. Então, o que eu tinha para falar de representação de grafos para vocês é isso, e ficamos para a próxima aula, então.